Boa noite, o trabalho é sobre Zidane Thornton e eu vou começar falando sobre Walter Gropius. A biografia dele é que ele nasceu em Berlim, na Alemanha, em 1883 e foi uma das figuras mais influentes da arquitetura moderna entre 1903 e 1907. Estudou arquitetura em Munique e Berlim, período em que já trabalhava em um escritório de arquitetura e também serviu no exército. Demonstrando talento precoce, Gropius começou a construir seus primeiros edifícios antes mesmo de finalizar seus estudos. Em 1907, ele se juntou ao renomado escritório de Peter Behrens, onde teve contato com grandes nomes do modernismo e desenvolveu seu estilo. Após sair do escritório de Behrens, Gropius promoveu uma visão inovadora da arquitetura e do design, defendendo suas ideias que combinavam funcionalidade e estética. Em 1911, uniu-se à Liga Alemã do Trabalho, onde apoiou o uso de técnicas modernas, como a pré-fabricação e a montagem no local. Acreditando na eficiência e na inovação, Gropius se opunha à imitação e ao dogmatismo, preferindo projetos ousados e originais, que refletiam sua busca constante por soluções práticas e criativas. Gropius se destacou por sua capacidade de pensar na arquitetura, influenciando gerações de profissionais com suas ideias. Ele faleceu em Boston em 5 de julho de 1969, mas seu legado continua a moldar o mundo da arquitetura e do design até hoje. Falando um pouco sobre as contribuições e as ideias de Walter Gropius, um dos grandes nomes da arquitetura moderna, Walter Gropius defendia a integração entre arte e indústria, acreditando que a união desses elementos poderia gerar projetos mais eficientes e adaptados às necessidades humanas. Ele valorizava a funcionalidade do designer, ressaltando que a estética deveria estar a serviço do uso prático. Além disso, Gropius acreditava que a arte deveria ser acessível a todos e refletir as demandas da era moderna, promovendo o envolvimento em todas as escalas da experiência humana. Seu estilo arquitetônico se encaixa no modernismo, que prioriza a funcionalidade sobre a aparência decorativa. Gropius utilizava materiais modernos como vidro, arame, madeira e aço para criar estruturas inovadoras e robustas. Sua estética minimalista se destacava pelo uso de linhas retas, formas geométricas e uma paleta de cores neutras, promovendo um visual simples, mas exatamente eficiente. Esses conceitos não só redefiniram a arquitetura, mas também influenciaram o modernismo e a forma como percebemos o espaço e sua funcionalidade no mundo contemporâneo. Além disso, Walter Gropius foi o fundador da renomada escola Bauhaus, criada em 1919 em Weimar, Alemanha. A Bauhaus nasceu com o objetivo de revolucionar a forma como arte, design e arquitetura eram ensinados e praticados. Gropius buscava uma integração entre arte e indústria, promovendo a união entre o trabalho artesanal e os movimentos artísticos. Ele criou uma metodologia de ensino inovadora, onde não havia distinção entre artesão e artista. Todos eram incentivados a participar do processo criativo de forma colaborativa. Essa abordagem refletia sua crença de que os projetos arquitetônicos deveriam considerar todas as escalas humanas para atender às necessidades funcionais de quem os utilizaria. Um dos princípios centrais de Gropius e da Bauhaus era que a forma deve seguir a função, destacando a importância de que o designer e a arquitetura priorizassem a praticidade e a funcionalidade em vez da ornamentação. Essa filosofia ajudou a moldar o modernismo e influenciou gerações de arquitetura e designers em todo o mundo. Após a Bauhaus, em 1933, a escola foi fechada pelo governo nazista, que via o modernismo como uma ideologia comunista. Diante dessa situação, Gropius foi forçado a deixar a Alemanha em 1934 e se mudou para a Inglaterra. Lá trabalhou em projetos de fábrica e residenciais, colaborando com o arquiteto Maxwell Fry. Em 1937, Gropius foi convidado a lecionar na Escola de Arquitetura da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde se tornou o diretor do departamento até 1932. Durante sua permanência nos Estados Unidos,
Ele projetou obras importantes como o Harvard Graduate Center, construído entre 1949 e 1950. Em 1944, o grupo tornou-se cidadão americano, destacando sua integração à nova pátria. Mesmo bem nos Estados Unidos, Gropius continuou a manter laços com a Alemanha, retornando para contribuir em projetos significativos, como a fábrica de porcelana Rosedal, de 1963 a 1967, e a cidade de Gropius, em Berlim, uma área residencial que leva seu nome. Walter Gropius faleceu em Boston no dia 5 de julho de 1969, deixando um legado imenso para a arquitetura e designer moderno. Walter Gropius deixou um legado com várias obras marcantes, entre elas a Fábrica Fagos, de 1911 a 1913, e um exemplo pioneiro do modernismo, combinando funcionalidade e design inovador com extensas janelas de vidro que representam a aparência e a leveza arquitetônica, arquitetura industrial. A Gropius Art, de 1964 a 1968, é um grande conjunto habitacional em Berlim, projetado para atender as necessidades habitacionais do pós-guerra. Reflete a busca de grupos por soluções práticas em larga escala, destacando a integração entre espaço e funcionalidade. A Casa Gropius, 1938, localizada em Lincoln, Massachusetts, foi a residência de Gropius e sua família. É um exemplo de como ele incorporava os princípios da Bauhaus em uma casa particular, com linhas limpas, uso de materiais modernos e integração com o ambiente natural. E a Harvard Graduation Center, em 1949 a 1950, também conhecida como The Gropius Complex, foi um projeto importante nos Estados Unidos que consolidou a influência do modernismo em instituições educacionais com espaços pensados para promover o aprendizado e a integração social. Essas obras refletem os ideais de grupos sobre funcionalidade, inovação e integração da arquitetura com a necessidade humanas. Bom, antes de falarmos de Zidland Thornton, é importante a gente lembrar o contexto histórico que levou à criação desse projeto. Então, após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Alemanha estava passando por uma grande crise, tanto social quanto econômica, que foi marcada por infrações, por falta de recursos, destruições generalizadas, enfim. E esse caos piorou ainda mais por conta da instabilidade política da República de Weimar, que enfrentava protestos internos. Então, aqui nos slides eu deixei duas imagens para a gente ter uma noção de como ficaram as cidades pós-Primeira Guerra. Não consegui achar muitas, porque como é muito antigo, então não tinha muitas imagens referente a isso. Mas aqui dá para a gente ter uma noção de como ficaram as cidades. Então, uma das consequências desse caos foi a grande demanda por habitação acessível. E após a Primeira Guerra, principalmente a classe trabalhadora vivia de forma muito vulnerável. Eles não tinham recursos para pagar casas ou ter uma boa qualidade de vida. Então, eles viviam em cortiços, em favelas, fora que as cidades estavam totalmente sobrecarregadas. Tinha falta de saneamento básico, eletricidade, água encanada. Eu deixei 3 imagens nos slides que são ilustrativas, porque eu não achei imagens reais daquele tempo, só que dá pra gente ter uma noção de como essa classe principalmente vivia. Foi nesse contexto de crise que a Bauhaus surgiu, como já dito, em 1919, como resposta à Primeira Guerra, aos problemas da Primeira Guerra. Então, Bauhaus ela não era só uma escola de arte e design, mas também um movimento que integrava arte e indústria para transformar a sociedade. E ela tinha uma ideia clara, que era criar soluções funcionais, modernas e acessíveis. Então, ela teve um impacto muito grande na modernidade na indústria e uma influência duradoura. A Bauhaus teve uma grande influência no projeto de Zidland Thornton.
Esse projeto foi um dos primeiros exemplos de habitação popular em que os princípios da Bauhaus foram aplicados para oferecer uma moradia de qualidade à classe trabalhadora, com foco em funcionalidade e acessibilidade. Então, ela tinha um designer funcional e simples, usavam materiais modernos e acessíveis e tinha um planejamento racional e coletivo. Agora a Duda vai detalhar mais sobre o impacto desse projeto e como ele foi um marco na habitação social da época. Zidler Thornton, desenvolvido por Walter Gropius na década de 1920 em Dessau, na Alemanha, foi um projeto de habitação popular voltada à classe trabalhadora, dentro de um contexto de modernidade e acessibilidade. O objetivo era oferecer moradias acessíveis, funcionais e de qualidade, promovendo conforto, dignidade e integração comunitária, marcada pela sua funcionalidade, simplicidade e eficiência do espaço. O projeto priorizava soluções adaptáveis, econômicas, eliminando ornamentos desnecessários. Gropius utilizou materiais modernos, como concreto, aço e vidro, que garantiam durabilidade, economia e uma estética funcional, alinhada aos ideais da Bauhaus. A padronização e técnicas de construção modular permitiram a produção em massa, reduzindo custos e tempo de construção, consolidando-se como uma das primeiras iniciativas de industrialização habitacional. Walter Gropius utilizou a arquitetura como meio de transformação social, criando habitações funcionais e acessíveis voltada à classe trabalhadora, promovendo a integração entre os indivíduos e a comunidade, alinhado aos valores da Bauhaus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as imagens abaixo. A primeira foto mostra a fachada de uma das casas com um design simples e funcional. A segunda destaca o conjunto habitacional, enfatizando a uniformidade e a linearidade, características do modernismo. A terceira exibe o interior com detalhe de design, como a escada que reflete o uso prático e inovador dos materiais. O projeto é um exemplo marcante da arquitetura modernista e do impacto social proposto pela Bauhaus. O layout das casas Zidler Thornton, seguindo o design funcionalista que priorizava eficiência e acessibilidade. As habitações tinham um tamanho entre 57 a 74 metros quadrados, organizadas de maneira compacta, mas eficiente. Seus principais elementos são: 1. Divisão dos espaços. As casas eram divididas em 2 andares. No térreo, há uma sala de estar, cozinha e áreas de serviço. Já no andar superior, ficam os quartos e o banheiro. 2. Planta linear. Os ambientes são dispostos em sequência linear, conectados por corredores estreitos para economizar espaço. 3. Funcionalidade das áreas internas. Cozinhas pequenas e projetadas para funcionalidade básica. E quartos compactos, maximizando o espaço habitável. 4. Iluminação e ventilação. Possuem janelas horizontais, proporcionando iluminação natural abundante e ventilação, reduzindo a necessidade de iluminação artificial durante o dia. 5. Jardim privativo. Cada casa tem um pequeno jardim pensado para cultivo de alimentos ou lazer, provendo autossuficiência e interação social. O design buscava o equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade, refletindo os princípios do movimento Bauhaus. Porém, apesar da inovação, algumas limitações foram apontadas, como a falta de áreas de entrada mais práticas e problemas com isolamento térmico e acústico. Integração social das casas Zidler Thornton. Disposição das casas e áreas comuns. As casas foram dispostas em fileiras uniformes, criando um senso de comunidade. E os jardins privativos e pequenos quintais foram projetados para uso coletivo e o incentivo à horticultura, promovendo encontros informais entre vizinhos. Acessibilidade econômica e padronização. As residências eram acessíveis para famílias de trabalhadores, o que ajudava a criar uma comunidade com condições socioeconômicas similares, reforçando o senso de solidariedade. A padronização das casas, com materiais e métodos de construções modernos, também ajudou a criar um ambiente homogêneo que diminuía desigualdades visíveis. Infraestrutura compartilhada. Algumas áreas tinham infraestrutura compartilhadas, como lavanderias comunitárias,
o que naturalmente levava os moradores a se encontrarem e colaborarem. Princípios da Bauhaus. O projeto refletia a ideia de integrar o design, a arquitetura e funcionalidade para melhorar a vida comunitária. Os espaços foram pensados para equilibrar privacidade e convivência. Embora Zidler & Thornton fosse inovadora, algumas críticas apontavam que a integração social idealizada pelo projeto foi limitada pela falta de espaços públicos mais elaborados, como praças ou centros comunitários menores. Contudo, o conceito de um bairro que une funcionalidade e integração marcou um avanço importante na arquitetura residencial do século XX. Falando sobre formas de construção e materiais industriais, o uso de materiais modernos como concreto armado e vidro na Zidler & Thornton influenciou a arquitetura no século XX, que incorporou cada vez mais os avanços tecnológicos. O conceito de arquitetura como máquina de Le Corbusier também está presente aqui, onde o design busca resolver as necessidades humanas de forma eficiente, utilizando materiais e técnicas industriais. No tópico racionalização e funcionalidade, o modelo de habitação da Zidler & Thornton priorizou a funcionalidade sem excessos, e essa racionalização continua sendo um princípio fundamental no urbanismo contemporâneo, especialmente em áreas densamente povoadas ou com recursos limitados. No tópico integração urbana, a ideia de integrar o espaço urbano com a paisagem natural, assim como a integração entre espaços privados e públicos, teve um impacto direto no design de novos bairros e na configuração das cidades modernas. A Zidler & Thornton e a obra de Gropius demonstram como o design e a arquitetura têm um papel crucial na formação da identidade social, no desenvolvimento de modelos urbanos sustentáveis e na construção de espaços que realmente atendem às necessidades das pessoas. O impacto duradouro das suas ideias podem ser vistos não só nas grandes cidades, mas também nas abordagens contemporâneas de habitação e design urbano que visam a funcionalidade, o conforto e a acessibilidade para todos. Em resumo, a Zidler & Thornton é uma obra que continua a influenciar o urbanismo moderno e a arquitetura contemporânea, com suas ideias inovadoras da racionalização do espaço, uso de materiais industriais e integração com o ambiente. O legado de Gropius é ainda um pilar importante no debate sobre como criar espaços urbanos que sejam, ao mesmo tempo, eficientes, humanos e esteticamente relevantes.